Boa noite, gente linda! Olá, minha gente! Hoje nós vamos falar sobre um livro que passa pelo cenário nas Arábias. E aí, estão a fim de conhecer um pouco mais sobre Azraq? Vocês irão conhecer assim que a nossa querida autora Cristiane S.S. Nunes entrar. Vamos lá, estamos aqui todas ambientadas nesse momento maravilhoso. Olha lá, Cris! Cris, se convida, por favor, porque ele não tá entregando o convite. E aí, gente, vamos chegando, vamos chegando. Cheguem mais. É isso aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses bastidores, como que foi a construção do volume 1, já que a Maravilhoso! Logo, logo nós vamos ter live de apresentação e análise dele, para vocês saberem também um pouco mais. Já aceitei! Olha lá, olha lá! Uou! E ali, maravilhosa! Um Gutra pra ontem. Eu vi! Na realidade, eu até tenho um Gutra aqui, mas eu não vou poder colocar porque os ânimos estão meio alterados no mundo, então E é isso, minha gente! vocês ficaram maravilhosas! Eu amei! Que bicho fofinho! Gente, eu não preciso de mais nada. São vocês que vão o Azraq, acabou! Amei! De verdade! E é isso, meu povo. Boa noite, leitora compulsiva. Boa noite, maravilhosa. Daniela, boa noite. Orlando, querido. Olha o Ale, o Alessandro, já marcando presença aqui conosco. Tá bebendo algo? Ah, bom, o marido não tá em casa pra me bebedar. Eu até pensei em tomar uma grapa que tem ali, sabe? Mas tá tão calor. Ai, que Eu delícia. falei, não vou tomar cachaça não, que eu vou incendiar. Mas tem água aí perto, alguma coisa? Vamos brindar com água. Perfeito. Brindaremos, então, por muito sucesso, muitos leitores para essa querida autora, É Cristiane S.S. Tchim-tchim. Nunes. Tchim-tchim. tô viajando. E é isso aí, porque a prosa vai ser maravilhosa. Diga-nos, mulher, mais sobre esse livro. O que foi aquela foto que você publicou no teu perfil com Azraq? Aliás, não Azraq, né? Alice, né? Mas com a personagem, como que é o gente do Sam Fugiu? Alice. Aquela Alice. Eu já ia falar lá da... Eu já ia falar do outro livro, mulher. Que a gente a gente fica super apaixonada com o outro e vem pra esse e é assim que vai. Mas diz uma coisa. Vamos falar um pouco mais sobre esse livro. Você tirou uma foto, então, com... Como que a gente fala? Qual que é o termo? Foi no lançamento a foto? Cosplay. Isso. Cosplay. Com o cosplay dela. Gente, que fantástico. Foi no meu lançamento. Foi o ano passado, no Rio Grande do Sul. E eu já tinha ideia, eu tinha pensado em fazer algo desse tipo. Porque eu conheci uma pessoa assim, ó, extravagantemente incrível no Rio Grande do Sul, Olha que é a aí. Priscila. E eu me identifiquei muito com ela, porque ela é uma mulher assim incrível, né? Eu falei, cara, amei você. E ela seria a única pessoa que aceitaria aquele tipo de coisa. Mas eu não pedi, eu fiquei caladinha na minha. Faltando 20 dias pro lançamento, ela, Cris, aí eu tava pensando bem aqui. O que tu acha de eu me vestir de Azraq e eu entrar na hora assim, pai? Eu falei, cara, amei, era isso que eu queria na minha vida. E aí eu encomendei aquela farda, que aquela farda ela pode ser usada por caçadores, por RPG, então é uma farda, não é militar, não é uma farda. Pode ser usada. Autorizada, é. Ela não é de exército nenhum. Perfeito. Ela é de pessoas que gostam de pescar, de usar farda. Beleza. E aí eu fui atrás do bendito... não encontrei Gutra, porque isso aqui se chama um Taugemushi. E isso é Taugemushi. Taugemushi é usado. Ele tem mais de 4 metros. Ele é usado hoje, em tempo real, pelos beduínos.
porque eles andam no deserto, então enrola toda a vida deles ali, fica só os olhos de fora, né? Aham. E ou um Gutra. Gutra seria como se fosse uma E-Sharp para nós, digamos assim, só que é quadrado, né? Que é aqueles que os sheiks usam, ou os árabes usam, né? Aí eu falei, gente, eu não vou encontrar isso. E aí eu saí atrás de um cachecol. Eu falei, gente, eu vou achar um cachecol, um pashmir, qualquer coisa. Eu achei o azul, só que era pequeno. Aí eu pensei, gente, vou comprar um pano, então. Não se achava pano da cor do azul. Que isso é azul azraq, minha gente. Não é azul turquesa ou... Não, é azraq. Entendeu? Gente, isso Aí eu aí. comprei malha. E aí eu comprei 4 metros e pouco de malha. E aí o meu lançamento, assim, foi 100% apoiado pelas amigas, todo mundo ajudando. E aí uma aprendeu a fazer os enrolados, a outra foi a cosplay, a outra ficou no caixa. Gente, assim, ó, foi incrível. E a Priscila, ela se vestiu de cosplay, foi todo um cerimonial. E ela comprou uma lente, que eu digo que é uma lente maluquete, né? Porque ali, o olho dela, se vocês prestarem atenção... Sim. Gente, é super azul. Mano, olha o spoiler aí. Ela é humana, mas não. E aí é um verde diferente. E aí, quando a Priscila lá em casa catando ali a lente, nós escolhendo, né? Daí eu falei pra ela assim, tem que ser verde assim, tipo, parecendo um alienígena. Aí ela achou aquele verde, mas era um verde tão chocante que eu olhei pra ela e falei, caraca, acho que a máquina tá aqui. Ficou lindo. Ficou incrível. Como foi pra você conhecê-la? Vê-la vestida? Qual foi a sensação? Chega a dar um frio na espinha, gurias. Porque é algo que... Vocês são escritoras, então vocês sentem. É algo que existe dentro da sua cabeça. E quando tu materializa, eu falei assim... Eu fiquei em choque, porque ela entrou, né? E aí ela chegou diante de mim, ela se agachou como se fosse prestar reverência, assim. E eu não conseguia parar de pé no salto. E aí nós tínhamos ensaiado dela levantar o braço. Eu nem o braço, eu levantei, ela levantou meu braço assim, mas foi assim, ó, inesquecível. Inesquecível. É assim, ó, é único. Porque a Azraq, ela é vamos dizer assim, ela, tipo, quando a gente escreve um personagem real, qualquer pessoa pode se parecer, né? Mas quando tu conjectura um personagem super-herói, é como se fosse o Spider-Man, como se fosse o Hulk. Então ela é um super-herói. Ela é uma heroína. Então quando tu vê assim, tu pensa, gente, ela existe. Foi incrível. Exato. Nossa, a materialização é fantástica. Deixa eu começar aqui. Quando a gente começa a folhear seu livro, você deixa bem claro que você apagou 200 páginas e começou de novo. Que história foi essa? Olha, se eu não me engano foram 300 ou 200, nem me lembro mais. Na verdade, eu não era escritora, minha gente. Tem gente que já desde que nasce, eu vou ser escritora, beleza. Eu não, eu queria ser médica. E acabou. E aí, meio a pandemia, 2020, eu me vi tendo um surto psicótico dentro de casa. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro. E aí o marido falou, não se escreve, porque ele achou que eu ia matar o marido, né? Eu tenho que matar alguém. Porque tu tem que pirar alguém. E aí eu falei, não, vou escrever. E aí eu comecei a escrever o Azraq e tô 300 páginas, ele lembrou. E aí, conforme eu ia escrevendo, eu ia contando todo dia de noite. E eu achando que era a melhor história do mundo. E eu contava, todo dia eu contava. E aí o livro fechou em 520 páginas de Word, se eu não me engano. E aí, o último dia, eu eufórica disso, né? Contei e tal, do final, aí ele me olhou bem na minha cara e disse assim, não gostei. Gente, Ale, cadê você? Não gostei. Aí eu me enlouqueci. Eu fiquei louca. Gente, vamos aí, surrar então... o Ale. Vamos surrar. Mas olha só, foi a maior crítica construtiva da minha vida. Porque quando ele me ainda comentou, porque no meu livro, nesse de 520, era uma história única e ela teve todo o tempo com o príncipe lá, vamos dizer assim, com o príncipe, e aí do
nada, eu fiz ela casar com o outro. No final, ele ficou ensandecido. Ele falou, não, eu torci o livro todo pelo outro, tu vai fazer ela casar com o outro? E eu tentando falar, não, e eu argumentando. Ele falou, não adianta. Ele falou, tu tem que aprender a ouvir. As pessoas vão ler, principalmente mulheres. Eu sou homem, tu vai escrever para mulheres. O que vocês estão se cutucando aí? Vocês vão escrever. É porque as pessoas têm que aprender a ouvir, né? Eu falo assim porque eu sou a crítica dela. A gente não gosta de crítica. Só que vai chegar a minha vez, então eu tô aqui. Vai. Nós vamos falar, né, Natasha? Nós vamos falar. E aí, ele argumentou e eu fiquei brava com aquilo. Porque eu falei, não, mas a história é assim, enfim. Dane-se se tu não gostou. E eu fiquei chateada. Muito chateada. Eu fiquei uns 2 dias sem... Aí eu voltei lá no computador, aí eu parei pra pensar, eu falei, sabe o que é? Porque as leitoras vão ler, vão torcer o livro todo, tu torce a vida toda pro personagem e aí chega no final da casa com o outro. Tipo, nada a ver. Aí eu falei, tá errado, isso aqui tá muito errado. Apaguei. Porque quando começou o romance lá do encontro com outro personagem, eu apaguei tudo. E aí eu tinha só 200 páginas na minha frente, eu pensei, gente, agora, o que é que eu vou escrever? Minha gente, quando eu me dei conta, tinha mais de 3.000 páginas de Word, virou uma coleção. O que era um simples romancinho ali de nada, virou uma coleção. Então, assim, ó, ele ter sido sincero e realmente, eu parava pra pensar hoje, realmente, porque tu fica torcendo o tempo todo pelo personagem. E aí no final tu pega e faz uma coisa nada a ver lá. E aí foi isso que aconteceu. Pela crítica dele, eu paguei 300 páginas e ganhei mais 2.800. Porque eu fiquei só com 200. Aí que eu pensei, entendeu? Foi aí que eu despertei. Eu falei, gente, eu vou falar tudo e agora. Uhum. Deixa eu te perguntar, Cris. Você disse que essa coleção é a sua obra preferida no conjunto, é isso mesmo? É. É o meu primeiro amor, né? É o primeiro filho. A Zack é a primogênita. As outras pilotos. É. E como é que surgiu a história? Porque você vai para o futuro próximo, ok? 2030 e pouquinho, mas é um futuro, né? E você narra pra gente algo que hoje é assim um pouco difícil de entender, mas que daqui a pouco pode ser uma realidade. Como que surgiu? Você postou, acho que hoje, por esses dias, uma quantidade de livros que te ajudou na construção desse, né? Ali tinha diversos temas entre guerras, o George Crowell, né? Enfim. 1974. Exato. Como que você foi moldando a sua história? Assim, na realidade, o Azrak, aquilo que eu digo, eu sou romancista, minha gente. É um romance. É um romance. Tanto é que teve um leitor que me disse assim, ó. Não, pô, eu adorei a parte do treinamento. Eu adorei aquilo ali. Só que do nada, assim, deu romance. Quebrou todo o tesão. Eu mandei um áudio. Eu falei, é um romance. Não é um livro de guerra. É um romance. Então, mesmo em meio ao treinamento militar, é um romance. Então, assim, ó, o Azrak, a ideia era eu trazer uma mulher extremamente empoderada, mas no sentido da essência dela. Uma mulher forte, uma mulher guerreira. E para isso eu tinha que ter inspirações, né? Eu pensei assim, não, eu quero falar sobre uma mulher poderosa e tal, e vamos lá. Quem vai me inspirar, né? E eu sempre, há algum tempo já, desde que eu morei fora, eu acompanho, eu comecei a acompanhar, eu comecei a entender e estudar geopolítica. Então eu já tinha as minhas preferências e eu já sabia sobre o Kurdistão, da guerra deles lá no Kurdistão, né? Do conflito deles lá por uma luta por território. Sim. E eu falei, gente, são as curdas. Eu vou me inspirar nas curdas. E aí comecei a estudar. Eu e o marido, a gente começou a olhar filmes do Kurdistão delas, onde elas tiveram o maior protagonismo foi contra o ISIS, né? Porque dizem assim, ó, esses dias eu ouvi numa reportagem assim, dizendo, o mundo venceu o ISIS. Não, minha gente,
O mundo não venceu o ISIS. Quem venceu o ISIS foram os curdos. Por Sim. quê? Porque quando houve o conflito que o ISIS queria tomar conta, que o ISIS nada mais é que um Hamas lá na região da Síria, Irã, Iraque e Turquia, nenhum país ajudou os curdos. Nenhum. Eles estavam sendo invadidos, eles estavam sendo atacados, como tá do jeito lá hoje, lá no Oriente Médio, e eles simplesmente não fizeram nada. E aí quem combateu? O curdo. Então, assim, ó, Sim. foram os curdos que botaram o ISIS para correr. Quem estuda sabe. Então, isso não foi o mundo, porque eu não vi nenhum exército, não vi ninguém mandar tropa para lá para ajudar. Os curdos que se lascaram lá o tempo todo e conseguiram, porque hoje tu não ouve falar mais em ISIS, né? Então, assim, ó, eu falei, e quem mais, o maior protagonismo nesse tempo do ISIS, que foi, tudo começou, que as curdas, as mulheres começaram que elas entraram para o combate, como se diz, foi a partir da Primavera Árabe, em 2012, que os ânimos no Oriente Médio começou a esquentar. Foi aí que começaram a surgir tudo, que é grupo doido, né, extremista. E aí a mulher começou a combater. E as curdas, assim, gente, quem estuda, gente, eu amei aquelas mulheres. Porque, assim, elas são bate com a mão, bate com o pé. Então, eu falei, eu quero uma mulher assim, ó, que seja como as curdas. Aí, quando eu pensei, eu quero que seja como as curdas, aí eu pensei, vou jogar a Alice lá no Oriente Médio, vou criar uma situação de doença, vou criar um pós-guerra, tudo imaginando um futuro pelas perspectivas dos cientistas geopolíticos, né? Então, assim, ó, tudo que tá no meu livro aqui, tipo assim, não sendo teoria da conspiração, tipo reptiliano, né? Que é uma loucuragem, é magia, né? Mas, assim, no caso de uma terceira guerra mundial, as perspectivas dos cientistas é em 2030. E o mundo tá fazendo tudo para 2030, o negócio tá acontecendo mesmo, né? Sim. Então, assim, então eu fui pegando ganchos, né? A questão do use, a união soberana lá que eu trouxe, né, pro livro. Por quê? Porque, na minha opinião, eu andei lá no Oriente Médio, eu vi como é que é o negócio lá. Então, assim, ó, o grupo extremista religioso, político-religioso é uma coisa e o árabe islã é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou misturar os copos, né? Sim. Tipo, maçã é maçã, melancia é melancia. Então, cada um com seu Exato. cada qual. E aí eu pensei, gente, eu lá com as minhas loucuras, né? Aí estudei todos os grupos extremistas, né? Desde do profeta Maomé. Eu já tinha lido o livro que mais lido no planeta Terra, que é a Bíblia. Já tinha lido toda a Bíblia, voltei a ler. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que tá passando que eu não tô enxergando. E eu falei, Sim. eu acho que esses maluquetes aí vão se juntar tudo no futuro. Eu na minha cabeça. Esses maluquetes vão se juntar tudo e vão criar horror. Aí eu criei. Você criou o caos, eu você ficou 10 dias sem internet. O caos. Gente, pelo amor de Deus, derrubar a Torre Eiffel, tudo bem, mas me deixar sem internet. Pode tudo, menos sem internet. Ai, não dá. E eu criei assim, ó, eu criei algo tipo assim, no caso da Torre Eiffel. Na Segunda Guerra Mundial, o bigodinho lá, ele não quis destruir a Torre Eiffel porque ele achava bonita. Eu pensei, gente, os maluquetes vão derrubar. Só pra tu observar de quão louco que era o negócio. Então, assim, ó, eles criaram um caos danado. Sim. Só que, assim, ó, o número 1, ele é muito real. Ele é muito assim hoje, sabe? Hoje. Não, realmente pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Pode acontecer algo grandioso e horrendo, como eu citei aqui, né? Porque a gente não sabe como que funciona a mente desse povo aí. Só que eu não quero, assim, ó, quando tu começa a ler, que tu vai pro 2, que aí tu vai entender onde é que eu quero chegar. Então, assim, ó, eu quero te chamar a atenção, é um romance, a minha ideia é botar a Alice pra amar pra caramba. Muito romance, casamento, véu e filho, família grande.
Só que em meio a essa loucuragem toda aí, eu vou trazer muito assunto que eu quero que as pessoas parem para pensar, sabe? Até Sim. mesmo assim, ó, o desfecho final, não o desfecho final, mas no 3, tu já entende quem estava por trás do Uzi, da Uzi, do grupão lá que se juntou, só doido lá. Sim. Então, e aí, quando tu chegar no 3, tu vai dizer assim, caraca, essa mulher é maluca mesmo. Mas eu vou ser sincera pra vocês. Na minha opinião, o negócio é muito mais estranho do que parece. E aí, nessa coleção, eu vou mostrando tudo. Aí, o que eu aproveitei? Como eu não sou muito certa da cabeça, não? Eu coloquei tudo, minha gente. Eu coloquei reptiliano, eu coloquei draconiano, tem alienígena. Ixi, ou tem muita coisa. Minha gente, tem viagem no tempo. Na Que é uma coleção delícia pra galera de ficção científica. Não, Eu pra sou quem uma... Eu gosta, gosto. cara. Sabe? E a Alice, ela tem um segredo que até então, tu lê um, tu fica assim, mas o que acontece com essa mulher? A mulher não morre, mas o que ela tem? Ela é alienígena? Ela é um robô? O que é isso? Então, assim, ó, e aí eu venho trazendo, né, várias coisas. Então, assim, ó, eu vou falar sobre muita coisa. Falo sobre chip, falo sobre governo único. Na minha opinião, lá no livro, não funcionou. Eu trago, assim, um cenário que não funcionou um governo único, porque isso é a minha opinião, que não vai rolar esse negócio aí, não vai dar certo, porque Sim. o Oriente Médio não vai aceitar. A não ser que eles explodam aquele lugar e afunde. Fora isso, eu vivo brincando, o anticristo vai ter que... Não sei o que ele vai fazer, não. Para quem acredita, né? Num governo único, numa moeda única, eu não sei o que ele vai ter que fazer, porque o mundo todo pode se render. Mas esse tipo de gente tipo, o que está acontecendo lá? E os árabes é deles. Não esse grupo extremista lá que está usando de barbáries. Os árabes é deles. Eles têm essa coragem. Porque eles vivem ainda como há 6.000 anos atrás. Eles se vestem da mesma forma. Eles comem com a mão ainda. Eu Então, fico lá... aqui... Eu fico aqui fascinada, Cris, porque assim, de ouvir você falar com tanto brilho nos olhos, com essa paixão mesmo por aquilo que você escreveu, mas de um modo que você teve que estudar muito, né? Você estudou, você buscou, você pesquisou, porque as pessoas têm esse hábito, é só sentar, né, e escrever, e não é assim, né? Tem que ter pesquisa, tem que ter estudo, aprofundamento, para poder entregar o que há de melhor, né, para os leitores. E você faz isso de uma maneira maravilhosa. Só que ouvindo você falar com naturalidade sobre todos esses assuntos, gente, é incrível. Não tem como você não querer, né, ler o livro. Não tem jeito aí. E é um livro muito bem escrito. A gente está aqui ainda caminhando nele, né, para fazer a nossa análise. Então, ainda não terminamos, né? Estamos nesse caminho aí. E nós, assim, já estamos muito apaixonadas. Primeiro, porque a gente conheceu a sua escrita, né? Já por outro livro. E conhecendo aqui teu filho predileto, né? Teu filhinho predileto, primogênito aí. A gente só tem a certeza mesmo, né, que teu empenho ali de escrita foi assim maravilhoso e muito evidente. Para quem está chegando agora, estamos aqui de frente com a nossa querida autora Cristiane SS. Agora que eu vi, não, mexe na câmera. Ela está com a camiseta de Azrak. Gente, que delícia. Presente da nossa amiga maravilhosa. Olha aí, que delícia. Eu fiz todo mundo se apaixonar pela Azrak. As minhas amigas são todas alucinadas pela Azrak. Todo mundo ama Azrak. Isso, não tem como. E, gente, a página Azrak, né? A Alice tem uma página, né? Ela tem uma página e ela se apresenta como uma personagem. Gente, eu fico assim, boba com um negócio desse. A gente conheceu também esses dias uma outra autora aqui que ela se veste dos personagens dela, que ela tem que sentir. Aí ela dança, ela bebe os negócios que o personagem bebe. Toda. Se você olhar a página dela, ela é nesse nível. E a gente fica assim, como é gostoso, né? A gente visualizar. Imersão, né? Isso mesmo, Natasha, uma imersão
né? Entrar no personagem, você traz a personagem. A Alice comenta. A Alice, depois do. A gente fez um Reels aqui falando sobre o livro. Aí tá lá é a Alice, né? A personagem dela lá. Que tem a página Zrak, e aí a Alice comentando: vamos botar fogo nesse mundão! E ela gente, é maravilhoso isso, a gente ter esse contato com o personagem, porque a gente consegue adentrar a história com uma maior A Zrak é maluquete. muito gostoso. Sim. Cristiane, eu gostei muito do personagem do Pedro, né? Que é quem, de certa forma, foi introduzindo ela nesse primeiro momento, porque ela passou por diversas dificuldades, né? E ele foi aquele, apesar que ela já estava na faculdade e tudo, mas ele foi aquele suporte para ela. Como que você criou o Pedro para que ele fosse, né? Qual é a mensagem do Pedro na vida dela, por exemplo? Só para a gente começar a entender um pouquinho. O Pedro, minha gente, dos homens ali, ele é o meu personagem predileto. Porque ele é um ser humano de um coração gigante, né? E até tem muitas leitoras que me mandaram mensagem dizendo assim: ai, faz o Pedro casar com a Alice. O Pedro é perfeito. Eu falei: não, o Pedro não gosta de mulher. Deixa o Pedro quieto. Deixa ele ser feliz se ele quiser. Aí, eu digo: não, ele é amigo. Então, o Pedro, ele é um ser humano. Eu acredito assim, como eu criei um personagem que também sofria internamente, né, pela vida dele, pelo tipo de família que ele teve, né, que não aceitava ele, né, enfim. Então, eu acho que eles se encontraram os dois. É como se fossem, eu acho... de almas. Exatamente, duas almas puras se encontraram. Porque o Pedro, eu enxergo ele na minha mente, quando eu imagino ele é um ser humano maravilhoso. Sabe aquela alma branca quando entra assim? A alma branca, eu digo aquele fantasminha branquinho, entrando assim. Eu enxergo ele assim, sabe? Aquele anjinho chegando ali, voando. É o Pedro, minha gente. Então, eu criei um personagem, o melhor. Um amigo querido, Você uma tem pessoa... essa habilidade de criar personagens masculinos incríveis. Não estou dizendo que os demais não são, né? Enfim, as femininas são maravilhosas, mas os homens que tu cria, que é isso, mulher? Isso que a gente nem falou do Aslan. Passa, gente. Esse homem, que loucura o primeiro encontro deles lá no aeroporto. Eu falei: gente, credo, os turcos são assim, tem que ir pra lá. Olha, eu vou ter que falar. Aquele encontro ali tinha mais babado no negócio. O babado era forte ali. Só que como era o meu primeiro livro, né? Eu vejo assim, vocês como leram dos meus últimos livros, quando vocês pegam o Azrak 1, não parece a mesma pessoa escrevendo, porque eu era muito crua. Então, eu não tinha, assim, essa malícia que eu tenho hoje de escritora. Então, é uma escrita diferente, né? Então, assim, eu tinha escrito algo ali naquele aeroporto. Quando foi para revisão, os revisores, quando eu não entendia muito, né, disso, falaram: está ruim, tira. Eu tirei. Tanto é que no 2 eu já não tirei. Foi o primeiro. Então, assim, eu ouvia, sabe? Então, voltava da editora, como foi o primeiro, eu não entendia, não tinha malandragem. Então, eu fui tirando tudo. Então, assim, aquela parte do Aslan com ela ali foi muito rápida. Mas, minha gente, o homem turco... Eu achei meio estranho. Eu nunca, assim, tive relacionamento nenhum com homem turco, mas eu estudei. Que fique registrado. Fique bem claro, fique registrado, né? Entendeu? Se o Johnny Aman entrar aqui na live, não se sinta ofendido, Johnny Aman, esteja bem-vindo. Você sabe quem é Johnny Aman? Não. Não. Procura depois pra ver quem é. Vou procurar. Para lá, quem? Para tudo, senão o marido já pede divórcio lá dos Estados Unidos. Vamos lá. Então... Peraí. Qual que é o nome? Johnny Aman, seria C-A-N. Can, Y-A-M-A-N.
Can Yaman. É Can Yaman, né? Mas a gente fala Can Yaman, porque é em turco. Certo. Então, o homem turco, ele é daquele jeito meio ali. Ele parece que o mundo vai acabar amanhã e ele tem que se casar. Por quê? Eles, mesmo eles estando ali, muito próximo do Oriente Médio, o islamismo na Turquia é bem diferente. Porque eles se sentem europeus, porque eles estão muito perto da Europa, controles. Não, mas o marido fica tranquilo porque eu tenho raiva do asma, então fique tranquilo. Aí, minha gente, então assim, ó, o homem turco ali na Turquia, eu fui ouvir relatos de brasileiros que casaram com turco e tal, e blá. E aí todas elas contam que eles são assim, eles se apaixonaram de forma fulminante. Ele olha pra ti, ele se apaixona de cara, que ele leva-te embora. Então, eles são assim, é deles. Porque turco é turco, gente. Turco é o Império Otomano, não tem nada a ver com árabe, com judeu, é uma coisa, outra coisa. Então, assim, eles são, é deles. Então, tudo que é turco, que tu falar como é conhecer um turco, é desse jeito aí. Aí eu falei, cara, vai ter que ser turco esse aqui, porque eu quero trazer um romancinho, e o romancinho tem que ser com um cara meio maluquete, pra deixar ela bem maluquete, pra ter o romancinho à distância. Eu falei, vou jogar um turco aqui. E aí foi o Aslan, o tal do turco lá, né, que ela desceu na Capadócia e tal. E assim, no 1 e no 2 tu não entende muito ele, nem no 3. Aí no 4, que tu vai entender muita coisa. Tu entende o 4, por que ele tava tão afoito? Por que ele tava daquele jeito? Porque acontece uma coisa no 4, e aí é como se tu conseguisse ver o Aslan anos antes. Então, tu entende a personalidade dele. Por que ele era afoito daquele jeito? Por que ele queria ela de todo jeito? Aí mas é lá no 4, aí tu entende. Ah, entendi por que o maluquete é maluquete assim. Então, o Aslan... E eles são... O turco, ele tem esse sentimento de posse, sabe? Machismo, assim, com a mulher. Não, porque é minha, porque eu não admito que olhe pra outro e tal. Eles são... É muito forte isso neles. Eu falei, não, perfeito, é tu mesmo aí, porque vai dar um trelelê danado, vocês vão ver, depois vai dar um trelelê. Então, o Aslan eu escolhi pra, né, fazer par romântico com ela. Como diz meu marido, ele me falou assim, tá, mas é um harém? Eu digo, não é um harém, mas são 6 livros. Vai pra ela casar com... Quem casar só com... Não é? Tô brincando. Então, o Aslan é o nosso ponto forte aí do 1, né? Não, vocês não chegaram no treinamento militar ainda, né? Não. Vai no treinamento militar, um spoilerzinho, vai aparecer um judeu, né? Que aí eu vou personificar de uma forma tão perfeita o judeu, vocês vão ver como que é o negócio. E aí se dá todo o desenrolar, né? Então, assim, ó, esse 1, basicamente, é o desabrochar dela. Tanto é que começa assim, mas aqui ela tá contando uma história? É a menina tá escrevendo? Sim, ela tá contando. Tanto é que no 3, eu trago, né, o enredo dela, tipo, publicando o livro. É um livro. Vou dar um spoiler, é um livro. Então, lá em 2000 e blau, ela vai publicar e vai contar que ela contou o mundo, tudo que ela descobriu. E aí o mundo vira uma bagunça e tal, e aí acontece uma coisa no 4, e aí daí tu pensa, cara, a droga tava estragada essa mulher. Porque no 4 o negócio, sabe? Então, assim, ó, é mais ou menos isso. Eu particularmente, eu amo a Zark. Deixa eu te perguntar também uma coisa. A personagem da Aira, que é quem cuida dela, também é uma personagem muito querida que você construiu, né? Na verdade, assim, todas as irmãs que você apresenta, né, elas trazem ali uma bagagem triste, né? Mas a Aira em si, ela traz aquele carinho materno que a Alice não teve, né? Sim. A Ira, minha gente, é assim, ó, é aquela mãezona mesmo. A Ira. Né? Tanto A Ira. Porque lá no Oriente Médio, o Y, eles é como se tivesse um acento, né? Então, você olha minha cosplay aí, essa Prof. Pri, que é a nossa cosplay maravilhosa. Oiê! Maravilhosa!
Então, a Ira é aquela mãezona que cuida de todas elas, né? Tanto é que todos os relatos daquelas mulheres, tudo é baseado em relatos reais, de Sim. mulheres reais. Então, todas elas viveram algo daquele tipo, então eu trouxe personagens para dar mais credibilidade, para dar mais solidez, né, às personagens. E a Ira, como ela é a mais velha, né, ela e a Samia são uma das mais velhas, então ela é a mãezona, né? Aí eu olhei muita foto de mulheres curdas e tem muitas mulheres com tampa-olho. Por quê? Por causa Nossa. elas vivem muito em conflito, né? E acaba pegando no Sim. rosto. Então eu falei, cara, vou botar com tampa-olho, com aquelas tatuagens. E elas são tatuadas no rosto mesmo. É muito lindo. É trilha cultural deles. E aí eu peguei assim, ó, parte deles lá e inseri dentro do livro. E assim, uma coisa legal que eu quero comentar, para eu poder falar dos curdos, no caso assim, tu vai falar, não, vou falar sobre os alemães. Tu chama o pessoal da Alemanha, conversa e tal, e tu consegue, né, entender o que come, o que não come. Com relação aos curdos, minha gente, eu não conseguia. Eu chamava, principalmente o pessoal do exército, e eles me bloqueavam. Eles não Gente. conversavam comigo. E aí eu não entendia muito sobre essa tensão lá, né? Que eu achei que era só um trelelê com o extremismo dos grupos radicais. Só que não, aí quando eu fui entender que eles se defendem o tempo todo, aí que eu percebi que realmente eles não iam falar comigo. E eu mandava assim, ó, parecia uma metralhadora, mandando oi, 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 pra tudo que era curto que eu enxergava na minha frente. Até que um me respondeu, que foi o Neurox. Muito desconfiado. Mas por que tu quer saber? Mas por que tu vai escrever um... Tudo é por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Olha, eu levei uns 5 meses para conseguir a confiança do Neurox. Eu não tô brincando. Ele não confiava. Hoje, assim, ó, ele diz que eu sou a melhor amiga dele aqui do Brasil. Hoje nós somos amigos. Tanto é que quando houve o terremoto na Turquia, aquele terremoto foi muito estranho, que só pegou na parte curda. A cidade dele foi totalmente destruída. E aí ele me mandava vídeos e áudios e contando como estava sendo todos os dias, porque eles foram retirados dos escombros, quem sobreviveu, e foram morar em tendas. E aí ele mandava foto, meninas, que estava chovendo, dali um pouco estava nevando. Então, assim, horrível. Então, assim, o Neurox, ele me ajudou muito nesse sentido. Porque quando ele confiou em mim, ele começou a contar coisas que eu nunca saberia. Da comida, do jeito dela, o tal do Eval, que eles falam, né? Tanto é que ele me chama de Eval. Eval Cris. Eval é irmã. Eval é o posto mais alto que tem entre eles lá. Eval quer dizer companheira, amiga, maravilhosa, tudo. É a melhor pessoa do mundo, é Eval. Então, essas coisas assim, tu só consegue descobrir com eles. Só que a única pessoa que aceitou conversar comigo, teve outros também, o Ahmed, aceitou falar comigo. Esse não me contou muita coisa, o Neurox contou mais, mas foi muito bom porque eles começam a te ambientar, a te contar como é que é. E os dois estiveram no exército, os dois combateram o Uzi, os dois contaram como era o modus operandi das mulheres, tanto é que a guarda de mulheres, o Neurox me falou que ele não gostava de participar da guarda das mulheres, porque as mulheres eram terríveis. A hora que ele falava assim, a hora que elas pegavam, porque eles ficam nas montanhas, né? Então, eles conseguiam pegar os extremistas das montanhas. Então, eles atacavam, faziam o carro virar, bem como eu fiz no livro aí. Eles fazem, até hoje, eles fazem o carro virar, entravam lá, e o recomendado era pegar e acabar, eliminar tudo, acabou o assunto. Só que as curdas pegavam e levavam para base. E aí só Deus sabe. Então ele contando assim que as mulheres eram mais sanguinárias que os próprios homens. Mas aí a gente vai entender por quê, né? Sim. Por causa de toda aquela parte, né, do extremismo. Quando Do que cada uma foi vítima, né? Sim. Sim, e as mulheres, no caso do exército, hoje, digamos, elas foram para o combate, como eu mostrei lá que tinha mulher indo para o combate e tal, para se defender. Então a curda vai para se defender.
defender a vida dela, nem o Kurdistão, porque ela tem que se defender, não, para aí, ninguém vai me defender mesmo, tem que me defender. Então, tudo isso eu comecei a ficar fascinada. Eu falei, gente, é Azraq. Desse jeito aí, botando fogo no mundo. Vou mostrar um pouquinho pro pessoal. Que você faz uma homenagem também, né, para eles. Ah, eu faço pra... em todos eles eu trago, né, alguma foto delas. A Ásia foi uma das mais notáveis, porque ela era muito bonita. Todas são lindas. Se tu parar pra pensar, olhar, todas são divinamente lindas. Mas a Ásia, ela tinha uma beleza, assim, extrema. E ela até foi chamada de... Apelidaram ela, né? Os repórteres que estavam lá em meio ao trelelê de 2015 a 2017, que ela era Angelina Jolie do Oriente Médio. E ela tinha lá... Ela não... A grande maioria das mulheres que eu coloco nos livros, elas não sobreviveram, né? Mas elas tiveram o seu protagonismo, assim, é sensacional. Tem uma reportagem que eu li que, como elas pegavam nas montanhas, os homens começaram tipo, que elas eram demais, né? Começaram ficou gigantesco o exército delas, isso real, né? E aí os homens foram para outro canto e ficaram nelas. E aí elas, na travessia pro grupo terrorista conseguir chegar numa cidade, eles não conseguiam chegar. Porque elas atacavam e faziam horrores. E aí o imã, que era, no caso, o sumo sacerdote lá do grupo lá, tentava negociar com o general do exército curdo para não deixar uma tropa feminina lá. Ele pediu para colocar uma tropa masculina, porque se eles fossem mortos por mulher, eles não entravam no céu. Porque eles acreditam que não entra no céu e ele precisava que fosse homem para lá. Aí te imagina. Meu pai. Então é para tu ver assim, ó, a intensidade e o empoderamento dessas mulheres. Sim. Ai, gente, eu vou ter que mostrar isso aqui. Ah, eu trago. Sempre trago com relação ao subtítulo, né? Aí eu coloquei ela metade princesa. E metade combatente, né? Porque ela... Isso. E você vai perceber que ao mesmo tempo, mesmo ela sendo muito forte, ela é uma princesa dentro dela. Sim, sem dúvida. Exato. Isso você faz, né, em cada capítulo, metade uma, metade a outra, né? Metade outra também. Isso. Isso é legal porque a gente vai acompanhando. Realmente. Essa diagramação, o que é isso, hein? Ficou muito legal. Perfeita, muito legal. Perfeita. Você disse de revisão, mas você fez autopublicação, não foi? Você eu fiz, mas eu contratei uma editora. Tanto é que nós temos o nome dos revisores, foram... Tem mesmo, aqui pelo começo da... O Leonardo e a Rita. Ilustrador foi o Tiago, capista Maurício. Revisão gramatical Leonardo. Criação e organização da playlist, o Igor fez isso. Isso é trabalho infantil, hein? Isso é trabalho infantil. Né? Igor, preparação da playlist, o Maurício de Moraes. Gente. Olha, é tudo maravilhoso. E para criar essa playlist, como é que funciona isso contigo em relação à música? Você tá lá escrevendo e de repente você fala assim, putz, podia evitar a música aqui agora. Como é que é isso? Ou você escreve e depois você vai pensando nessa trilha sonora? Eu escrevo com música. Eu gosto de ler com música. Então, desde o início, eu escrevia com a música. Todos. Então, tanto é que o que tá ali é mais ou menos aquilo ali. Porque antes de eu começar a escrever, eu fui estudar, para eu entender. Eu não queria publicar. Nunca foi minha ideia publicar. Era minha terapia ocupacional. Só que o marido falou assim, não, tu tem que estudar. Tu tem que aprender no mínimo para tu escrever algo aí. E aí eu fui escutar, né, pessoas que entendiam. E aí teve uma mulher que ela falou assim, uma agente literária, que a música era muito importante na questão do processo criativo quando tu quer expressar dor.
Ela explicou assim, no caso, eu vou falar de um livro de uma mulher que teve câncer. Se eu nunca tive, eu não sei qual é a sensação. Ela falou, procure músicas extremamente tristes que vão te entristecer e aí tu consegue escrever. Foi a partir desse conselho, dessa gente literária, que eu falei, gente, é isso aí. Aí que eu me atentei, eu falei, porque eu escutava qualquer música. Aí que eu comecei, não, eu vou, no caso agora, vou escrever sobre a infância. Tem que ser triste, vamos lá. Aí eu colocava a música, só que quando eu comecei, eu não conhecia Spotify, minha gente. Eu colocava no YouTube. Aí meu filho um dia falou assim, mãe, por que tu não usa Spotify? Aí a alienígena aqui falou, o que é Spotify? Aí ele explicou, daí ele que montou pra mim. Eu falei, não, faça aí, garoto. Aí eu dizia, tal música. Aí ele ia baixando pra mim. Então, por isso que ele que montou pra mim a playlist. E aí eu comecei assim, no caso eu vou escrever a parte triste. Eu coloco a música e coloco no repetir. Aí fica o tempo todo aquela música que vai te deprimindo e vai te passar pro papel. Quando é algo eletrizante, aí eu coloco uma música bem eletrizante, assim, pra tu te imaginar ali na loucuragem, né? Então é mais ou menos assim, uma música apaixonada. Tipo, cara, eu não tô apaixonada por aquele personagem. Eu não amo o Aslan, né? Aí tu pensa, cara, eu tenho que criar um romance aqui. E aí tá, vamos escutar uma música bem apaixonadinha pra criar um romancinho. Então é assim que eu, mais ou menos, eu tento. Que trabalhar bacana essa tua relação com música, então. Nossa, que delícia. Você quase faz um laboratório, né? Praticamente aí. Eu falo, né? Enfim, a escrita, ela tá muito, muito juntinha ali com a questão cinematográfica, com a questão de TV, de novela real, enfim, tudo isso anda junto, né? Não tem como a gente fazer esse tipo de separação aqui, né? Mas Mulher de Deus, que livro maravilhoso, que livro bem feito, super bem construído. E a gente fica aqui pensando, né? Eu não sei você, Natasha, mas quando eu leio, eu fico imaginando o escritor falando. Para você ter ideia, olha só, Cris, que coisa bizarra. Quando eu conheço o autor, é pior ainda. Por exemplo, eu li o livro dela. Quando eu li o livro dela, aí tinha lá a protagonista. Eu ouvi a voz da Natasha falando o tempo todo. Era a voz da Natasha. Olha que sinistro que é. E assim, ao invés de... Enfim, eu entro na história, eu me envolvo com ela, mas a minha percepção... Eu sempre gostei de conhecer um pouco do autor, porque era isso que me trazia familiaridade maior com o texto, empatia diante da escrita. Porque eu tô lendo aqui, eu fico pensando... Mas, gente, como que teve essa ideia? Né? O que estava fazendo da vida, gente? Era um dia chuvoso lá na casa dela, ela escreveu um negócio desse, sabe? Era um dia mais melancólico, era um dia nublado. Desse jeito, a minha cabeça funciona. Em resumo, ela lê as falas da Alice e ela imagina a sua voz. Entendi. Resumidamente é mais ou menos isso. E tu sabe, como ele no caso, na primeira pessoa, ela contando ali, né? Eu tentei fazer de uma forma, sabe? Porque a Alice, ela não é escritora. Então, tu vai perceber muitas vezes que parece que ela tá falando, tipo, com a amiga do lado ali. Então, ela é muito... Eu usei de uma forma muito simples. Diferente de uma narrativa, né? Que aí tu tem que... Ali não, no livro é muito simples. Ela, tipo, ela conta, porque eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. Então, eu quis trazer ela pra cena, pra realmente parecer que ela tá te contando. Ai, Natasha, daí eu peguei, botei o casaco, tava molhado, tava frio. Porque ela conta assim, sabe? Tava muito frio. Ai, que aí minha costela tava doendo. Sabe, uma coisa igual, uma coisa assim, completamente informal. Porque a Alice não é escritora, ela contou a história dela pra espalhar, jogar tudo no ventilador. Então, vocês vão perceber isso que vai parecer uma coisa até assim... como eu digo, eu brinco até com o marido, parece bem amador, Azrak, né? O meu livro Azrak, ele não é amador, a questão é da narrativa que tu traz. É uma pessoa que não é escritora que está escrevendo. Então, o leitor tem que ler e entender que não é uma pessoa altamente culta que está escrevendo. É uma mulher combatente. Existe um eu lírico, né? A voz que fala no texto. A gente tem que ter esse tipo de compreensão, né? De separação aí, nesse sentido. Então,
o bom do Azrak é isso, entendeu? Acho que por isso que eu me identifiquei, que eu gostei, que tu tem mais liberdade poética, né? Sim. Igual eu digo assim, até se tu usar um termo, digamos que ela usasse qualquer... Tem muitos termos que eles usam lá, que eu usei, que é informal, mas eu usei. Porque eles usam lá e é normal e eu queria trazer ela para o mundo real ali. Então eu fiz dessa forma. Diferente quando tu chega assim no caso lá no 3, né? No 3 aqui. Ai, que lindo! Que ela Ai, é abduzida de e novo, ela... mostra de novo a capa. Gente, que capa linda! Olha que maravilhosa. Nossa, a cor também, tudo de... E aqui no 3 ela tem uma conversa com um alienígena, um ser extraterrestre, e tu pode perceber como é diferente o diálogo entre eles ali. Aí mesmo sendo ela contando lá, eu trouxe de uma forma bem formal, sabe? Porque eu trouxe o alienígena formal, porque eu dei uma olhadinha assim, como quem não quer nada, nos documentos da CIA, e lá tem uma entrevistinha, sabe? Lá da Área 51. E aí, México, eu peguei né? alguns trechos do próprio documento da CIA e joguei dentro do Azrak, aí eu inseri ela naquele contexto ali. Então, muita coisa que ela pergunta para ele tá lá nos documentos da CIA. Que foi escrito lá o que que eles não falam, né? Alienígena, eles usam o termo o corpo não é indefinido. Eles usam outro termo no documento. O corpo diferente que foi encontrado, o ser diferente que foi encontrado, né, na área 51, que foi o trelelê da The Russell lá. E aí um general que entrevistou tal coisa lá e a coisa conversava com ele. Então tem no documento da CIA. Só que de 70 perguntas, só 5 não tá arriscado de preto. Eu digo, gente, mas aí não me ajuda. Tenho que ligar pra si e dizer, ei, manda o documento real aí pra eu ver. Exato. Então, assim, dentro da loucuragem ali dela escrevendo de forma informal, tem as partes que eu trago uma narrativa mais séria, até mesmo no 2 também. Temos o 2, ela que maravilhosa. Gente, aqui ela já... Ai, meu Deus, a gente quer coleção aqui, né, Natasha? A gente quer ter coleção, sabe? Ai, que perfeita atrás. Peraí, volta. Olha ela lá, toda a parte mais delicada, mais feminina. Como diz gente, a minha amiga, Alice botou cropped e reagiu. Exato, porque ela tá de cropped, inclusive. Tá? Isso mesmo. Então, no 2 eu trago ela conversando com um draconiano, que seria um ser místico. E aí tu vê também que a conversa também é completamente diferente. Então, tanto do 1, do 2, do 3, tu vai perceber que ao mesmo tempo que ela tá escrevendo de forma informal, eu trago uma narrativa mais séria, mais formal, mais com as coisas no lugar. Tipo isso. Olha lá. Essa menina aí que falou do Prophet. É incrível que a gente sabe que a Alice e Azrak são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo, personalidade totalmente diferente. Bem isso, né? Ô, Cris, você já tem os 6 volumes desenvolvidos, né? Você está publicando. Qual é a periodicidade que você está entregando para os seus fãs, né? Para o seu público, tá? Para os seus leitores? E se nesse meio tempo você ainda está fazendo pequenos ajustes no material que ainda não foi publicado? O ano passado eu publiquei o 1 e o 2, porque eles já estavam com a editora, que a gente mandou direto, né? Aí esse ano eu publiquei o 3, e a minha intenção agora, que eu entendi como que funciona, né? E tu tem que ter, né? E aí no meio do Azrak eu começo a inventar outros livros, aí haja dinheiro, né? Então, a minha ideia é um por ano. Então, 1 por ano, que aí tu consegue organizar, consegue publicar direitinho. Com relação à revisão, antes de eu mandar o arquivo para o revisor e para a editora, para fazer todo o processo editorial, eu faço a minha revisão. Ele já está todo pronto, já foi todo lido, mas eu faço a minha revisão. E aí, nessa revisão, tu sempre costura algo. E sempre surge algo novo. Sempre surge. No 3, no 2 surgiu aquela conversa com o draconiano lá, não existia.
entendeu? No 3, a questão da abdução não existia. Eu não tinha colocado a abdução dela. Mas aí, como eu vim estudando muito e eu entendi, eu encontrei documentos confiáveis da CIA, eu decidi botar a abdução. Então, assim, são coisas que conforme tu vai revisando, tu vai costurando e as ideias surgem. Pô, aqui eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. É mais ou menos assim que eu trabalho com a coleção. Sempre, né, a gente... uma coisinha ou outra. Dificilmente eu vou mudar o pano de fundo, né? Porque no caso, 1 é a transformação, o 2 é falar sobre reptilianos e dragão, tem até um dragão, 2. No 3 é falar sobre seres extraterrestres. Então, cada um tem o seu pano de fundo para justamente não... Eu tenho que trabalhar em cima daquilo ali. Não posso mudar como eu digo assim, a alma do livro. A alma é aquela ali em cima da alma dele que você vai fazer, vai costurar, vai colocar novos assuntos, enfim. Sim, perfeito. Cris, você já chegou a sonhar com a Azrak? Já. Eu sonhei, vou ligar aqui no meu computador. Gente, eu sonhei, para não isso, meu marido, nem contei pro marido esse negócio, vai dar divórcio agora. Eu sonhei que eu tava acabando já ele. E aí eu sonhei que a Azrak, a Alice, tava numa fila, não sei o que ela tava fazendo, eu tava do lado dela, tipo um espírito dela, né? Eu tava possessando ela. E eu tava do lado dela e ela tava nessa fila, não sei pra que ela tava fazendo lá. E aí tinha pessoas na frente, e aí a pessoa da frente virou pra trás. E era o Aslan. E aí quando ele virou pra trás, ele disse assim pra ela: nossa, que bom te encontrar, eu tava com tanta saudade. Eu falei, gente, o que é isso? E ele falou isso pra ela. Babadão, né? Mas não foi pra mim que ele falou, não, foi pra ela. Porque eu não era ela. Sabe como tu tá assim, assistindo a cena? Fique claro. Tu tá assistindo a cena e tá acontecendo. Eu falei, gente, que sacanagem é essa? O Aslan e a Alice aqui no meu sonho. Foi a única vez que eu sonhei com a Azrak. E quando eu vi o diálogo deles ali no sonho, eu tive a sensação que eles existiam e que eles estavam se reconhecendo. Foi bem louco, o sonho foi bem louco. Mas, claro, é porque a gente está muito envolvida no livro. Sim. Foi mais ou menos isso, eu acho. Sem dúvida, não tem como não. Sim. Teu estado de espírito, teu humor muda quando você está escrevendo alguma parte específica? Como que é isso, seu envolvimento com a tua escrita? A gente conheceu o autor que foi parar no hospital, né? Escrevendo um romance, porque se apaixonou pelo personagem que na verdade era real. A pessoa, ela ficava meio que na espreita, visualizando uma pessoa que inspirou aquele personagem e ela se apaixonou na vida real, né? Sim. Natasha. Acredito. Então ela foi parar no hospital. Então, assim, como é que é isso? Você é tranquila em relação a isso? Você consegue separar a Cristiane escritora, a Cristiane mãe, Cristiane esposa? Ou às vezes você sente que até o estado de humor muda, dependendo de como você está desenvolvendo, como você está trabalhando? Muda. Muda, né? Porque mexe contigo. Porque se eu escrevo algo, no caso, muito triste, muito intenso, eu sofro. E aí eu fico mal com aquilo. Se eu tô escrevendo algo assim, vamos lá, injustiça, no caso, que é o Azrak aqui, coisa que acontece, eu fico mal. Se alguém faz alguma coisa para ela dentro do livro, eu fico com raiva. Mas é raiva de verdade. E nem existe. Tanta raiva que vocês vão sentir muita raiva do Aslan ainda. A música deles, quando eu tava em meio ao Azrak, ali que tava acontecendo o trelelê, que eu tava corrigindo, começou a música deles e eu troquei. E aí meu filho falou, ai mãe, por que eu gosto? Eu digo, eu tô com raiva do Aslan. Essa música é dele com a Alice. Então, comigo mexe. Então, assim, ó, se eu escrever que estão maltratando a minha personagem, eu sofro. Se eu escrevo sobre violência, eu fico péssima, dói minha cabeça e eu fico muito mal. Tipo, no Monte dos Pássaros, foi um livro assim que eu escrevi tomando analgésico, 3 analgésicos por dia, que eu escrevi ele em 5 dias. E foi algo assim que eu escrevi e acabou. Tanto é que agora nós estamos fazendo... A gente quer trazer ele com uma nova pegada, agora em dezembro. Fiquei sabendo que vai ter surpresa por aí. As meninas, eu andei conversando com algumas meninas, elas me deram a ideia da gente trazer ele
de uma forma diferente, né? Pra gente entrar na Amazon, eu vou trazer ele hot. Então, mas o hot é o meu hot, né? O meu hot é na medida. Isso, Então, isso. nós vamos Já trazer banderolou, hein? é a mesma história, mas é como se tu, tipo, esmiuçasse mais, porque ali também, pode ver, ó, é uma idosa falando ali de uma forma completamente. Então, sempre que for diário, eu sempre vou trazer de uma forma bem informal, como se fosse eu escrevendo ali, sem ter preparo nenhum, digamos assim. Então, no Monte dos Pássaros, eu trouxe uma mãe mesmo. Até me falaram assim, ai, mas como que uma mãe vai falar aquelas coisas para a filha? Eu falei, minha gente, 2067 que ela tá contando. As mães serão bem para frente naquela época. Mas aí, para a gente poder inserir, né, trocar assim, a questão, essa questão lá do No Monte dos Pássaros, a gente adequa, aí tu tira da narrativa, da primeira pessoa, coloca na terceira. Então, assim, a gente foi moldando e eu tenho certeza que vai vir bem legal. Para as que estavam querendo, porque viviam me pedindo, ai, eu tinha que fazer um hot só quer saber do Vincenço. Porque tem que fazer um hot do Vincenço, tem que fazer um hot do Vincenço. A gente vai fazer um hot do Vincenço, então. E aí nós vamos trazer aí, mas a medida é algo bem. E para quem não gosta, continua no Mundo dos Pássaros, romancinho, a agendazinha da mãe lá, desse jeito. Isso mesmo. A gente fica aqui do outro lado aí torcendo para que venha mesmo, que a gente quer ler, né, Natasha? Exato. E a gente assim se inspira muito, né, em você enquanto mulher, primeiramente, que você é uma pessoa muito guerreira, você tá todo dia ali apresentando, mostrando, né, produzindo. Todo santo dia tá essa moça maravilhosa lá na página dela, lá, Vai tentando. apresentando seu filho. Ela está cuidando do jardim dela, que eu sei que ela viu, que eu vejo também. Então, isso é maravilhoso, assim, para nós, de verdade. Acompanhar a tua trajetória, que é um exemplo pra gente, né? Eu acho que o mais bacana de ter página literária são essas trocas, né? Quem está começando, quem já tem mais tempo de estrada aí, de escrita, e uma vai inspirando a outra, vai ajudando a outra, né? Enfim, eu tô falando porque aqui, né, tá quase que um papo calcinha, né? Então, uma vai ajudando a outra. Mas essa questão de sororidade é muito importante, né? De nós mulheres estarmos aí procurando auxiliar uma outra ao máximo, né? Fazer, não custa nada a gente acender a luz do outro, né? Não vai apagar a nossa, né? Então, exatamente. Eu isso sou muito dessa política mesmo. aí. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Muito. Né? Eu sempre digo assim, eu não tenho problema nenhum. As autoras e autores que aparecem mais para mim, se passou por mim, gente, eu não deixo de curtir. É aquilo que eu sempre digo, não vai cair seu dedo. Se você der um curte, botar um joinha no comentário. Não custa, minha gente. Não custa, sabe? Porque, mas você tá atrás de like. Eu não estou atrás de like, mas o Instagram, ele é cruel. Ele é cruel. E eu quero divulgar o meu trabalho através dessa rede social. Porque é uma ferramenta muito poderosa hoje. Muito demais. Uma vitrine, né? Se você não curte, se você não comenta, se você não faz nada para me ajudar, eu nunca vou ser vista. Eu nunca vou ser respeitada. Né? Então, eu sou assim, eu curto, comento 1 milhão de vezes lá. E eu chamo as meninas para gravar live entre a gente. Tudo simples ali, mas... tô sabendo que Natasha já vai também ser entrevistada por ti. Dona Stephanie, você também vai. Eu quero saber desse livro também. Aguarda um pouquinho. A Ana está no processo dela. Tem que me contando no chat, só nos spoilers. Depois a gente vai soltando um pouquinho mais. Mas e aí? Teve inspiração de gente que você conhece de pertinho? Alguma coisinha dentro do livro? Teve alguém? Seja uma parte, de repente, algo que alguma amiga tua faz, que você admira e de repente você traz para Azrak. Tem essa inspiração do seu círculo de amigos, enfim, de quem te cerca? Tiveram muitas coisas. Talvez eu não me lembre de tudo, né? No caso, a tia Nedir, aí é a minha sogra. Ai, que 10! Essa pessoa é a minha sogra.
Então, assim, ó, desde que eu entrei na família, que eu entendi ela, que eu vi ela, ela é esse tipo de pessoa. Como ela trabalhou na área da educação, ela trabalhou por mais de 20 anos no Colégio Militar de Juiz de Fora, ela sempre abraçou as crianças que não tinham condições de pagar a escola. Ela pagava, ela comprava farda, ela pagava a comida da criança. Então, ela sempre fez o que ela pôde, né? Então, essa tia Nedir é a tia Nedir. É a dona Nedir, a minha sogra, que ela é conhecida como tia Nedir. Então, essa mulher é ela, desse jeitinho aí. Com relação à diretora, até nunca contei para essa minha amiga da infância, eu me inspirei na mãe dela. A mãe dela faleceu faz um tempo de câncer. E eu nunca tive a oportunidade de falar até para a Leniara. Como é muito doloroso ainda para ela a perda da mãe, eu não falei. Mas a tia Leni, que aí eu coloquei outro nome, eu ia colocar a tia Leni, que é a diretora, aí eu acabei não colocando, porque estava muito recente. Eu me inspirei na mãe da Leniara, porque ela era diretora de escola. E ela era aquela diretora maravilhosa, assim, de ajudar e tal. Mãezona. Então, isso tudo é muito da minha infância. São coisas assim. Com relação aos palavreados lá, o termo manazinha, né? Que ela usa lá, manazinha, porque eu morei no norte, eu morei em Manaus. E as meninas lá, elas têm esse linguajar, né? Linguístico delas, que elas usam muito manazinha. Mas manazinha pra lá, manazinha pra cá. Que a Meire chamava a gente de manazinha, então foi inspirada na Meire. Nossa amiga, a Márcia tá aí, era nossa amigona lá também. E Olha aí quem o tal do manazinha. Monique! Da Monique, Aí, tudo bem? Ó, beijo pra você. beijo. E aí o manazinha do pessoal do norte, que eu morei 2 anos em Manaus, e eles são muito amáveis. O pessoal de Manaus é muito amável. Sim. Então, o manazinha eu tirei deles. A questão do Pedro, o choquética, né? Que eu não usava, foi a minha amiga Márcia, a que entrou aí, né? A que já tá interagindo aí, minha amigona do meu coração, que eu amo muito. Elas me falavam muito de um amigo delas, o Angel. E eu, sem conhecer o Angel, eu já amo o Angel. E aí ela falava muito, o Angel falava choquética. Eu falei, o Pedro vai falar choquético. Sim. Então, foram algumas coisas assim que tu vai te inspirando para tu dar solidez ao personagem, sabe? Sim. Só que assim, ó, a Azrak, a Alice, não existe. Ela não existe, né? O Aslan não existe. No caso, no meu real aqui, o Benjamin não existe, né? Depois vai aparecer o cara do drone, o Adam, ninguém existe. Então, o que existe de real no meu livro são as sensações, e personagem, a única personagem real é a minha sogra, mas não é a minha sogra, que a minha sogra não cuidava de orfanato, não tem nada a ver, assim, a realidade, né, dela Sim. na educacional. Mas eu trouxe aquela mulher ali que eu conheci na Tia Nedira. Eu falei, tem que ser Tia Nedira essa pessoa aqui. Enfim, mas que podia existir, minha amiga Ana Paula, poderia existir. Abafa, Ana Paula. Para com isso, Ana Paula. E eu ainda sinto saudades do Metim. Abafa. Esse Betinho. Se eu contar para vocês que o Vincenço deu divórcio, vocês não vão acreditar. Nem vou falar nada. Gente. Eu falei, gente, acalma. É um personagem, não existe. E se existisse, ele era da Violeta. Ué. Aí teve uma amiga minha que falou, não, esse povo sem cabeça. Leu um livro e já se apaixonou pelo personagem. Eu digo, para aí, mas é o Vincenço. Te acalma também. Não é qualquer personagem. Não é qualquer um. O Gente, Betinho me Vincenço com mel. Verdade. Abafa. Ai. O marido E aquilo, caiu. a gente já... Acho que eu posso falar. Caiu a internet dele, eu não vou falar. A gente se apega, né? Enfim, a alguns personagens. Isso é tão doido, né? A gente que lê, assim, bastante livro. A gente pega muito livro aqui na Natasha, meu Deus, sempre, graças a Deus, né? Graças a Deus que o projeto tá dando muito certo. Então, passa muito livro por aqui.
E a gente se apega, a gente vai se apegando com o personagem daqui, com o personagem dali. E dá aquela vontade de que todos eles, né, pudessem aí, de repente, fazer igual a Azrak, né? Aparecer, né, se materializar, assim, pessoa, gente, para dar um oi, tirar foto, aqui. Não é? As minhas amigas brincam que a Azrak vai bater na minha porta para trazer meus netos. Elas... A Azrak vai bater na minha porta e trazer teus netos. Eu digo, vai trazer meus netos aqui. Aí tem muitas que pedem, dizem assim, ai, no final do vídeo fazer um harém, né, da Azrak lá e me joga lá pra ajudar. Eu fico assim, gente, por favor, vocês não vão pro céu desse jeito. Parem de pensar isso. Ai, é sempre um prazer falar contigo, viu? Sim. Sempre, sempre, sempre. A gente adora papear com você, que a gente sabe que a conversa vai ser boa e que a conversa vai nos acrescentar. Que a gente ri, é verdade, a gente ri juntas, mas a gente também ganha conhecimento falando contigo. Porque você se empenha, você estuda tanto para escrever, e aí a gente fica, né? Tem muitos detalhes que a gente vai conhecendo depois ali a partir dessas conversas, né? O que fica nas entrelinhas, eu acho que isso é muito sedutor para quem lê, né? O que fica por ali nas entrelinhas, aquilo que talvez fica subentendido, ou entender como é que foi, né? Criar um personagem, né? De um modo específico. Isso é maravilhoso pra gente, né, Natasha? Sim, com certeza, com certeza. Assim, a gente aprende muito com cada livro que a gente lê, né? E se a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa por trás do livro, é muito mais interessante. Demais, né? Demais. É aquilo que eu falei, dá mais tesão de você ler, assim, sabe? Aquela coisa. Tem livro que já aconteceu, viu? Tem livro que a gente passou por nós, a gente já fez análise, apresentou, e a gente teve que pegar. Ai, Natasha, vamos voltar a ler tal livro? A gente volta. Porque acontece, né? Acontece, tem muita coisa que passa por aqui, muita coisa boa, né? Graças a Deus, temos muitos autores brasileiros aí com muito texto, muita história, né? Muita trama interessante que prende a gente. Então, a gente vira e mexe, a gente fica revisitando também algumas obras aqui. Olha, é demais, é demais, é demais. É maravilhoso. Falar com vocês é tudo. É tudo de bom falar com vocês. Eu já acordo animada, hoje tem live com as meninas. Vamos lá. Fazer um vídeo, então, né? Recebendo teu livro. Gente, que delícia, né, Natasha? Foi bacana. Que delícia. A gente faz que gosta, né? Que gosta mesmo. Acho que dá pra ver, né, as doidas. Dá pra ver que as doidas gostam. Aí, quando eu mandar o 2, eu preciso saber se precisam catar um reptiliano por aí, ou um dragão. Verdade. Tudo isso e aí, tem que ser analisado. Quem é que vai pintar o cabelo de azul? Qual das duas? Certeza que sou eu, né? Porque eu sou dessas. Eu certeza que sou dessas. A gente vai arrumar um dragão, hein? Vamos. Nós vamos dar um jeito nisso. Você vai ver. Não é? Olha, delícia falar contigo. Tem alguma coisa que ficou que você gostaria de falar, de expor sobre esse livro, que não houve a possibilidade, né, durante essa nossa conversa, de comentar? Então, meninas, o que eu quero falar o Azrak é uma mensagem, né? Mesmo sendo um romance, é um romance, gente. O negócio vai estar lá, tipo, na quarta G mundial vai ter um romance lá no meio, vai ter. Quem não gosta de romance nem lê, porque o negócio vai acontecer. E é uma mensagem que eu trago, é uma mensagem, é um alerta, né? Muita coisa que eu trago ali é para reflexão. Tanto é que essa semana teve uma seguidora que perguntou se eu era vidente, porque ela já entendeu mais ou menos aonde que eu quero chegar com a coleção Azrak. Então, mesmo em meio a fantasias, a teorias da conspiração, porque tem muita fantasia, claro que tem, minha gente. Eu, sinceramente, acho que não tem dragão voando por aí. Mas tem coisas assim que estão, tipo, mal contadas, não estão... Tá faltando alguma coisa, sabe? Então, assim, ó, digamos assim, o dragão. Por que você falou em dragão? Porque na Jordânia, quando nós estivemos lá, tinha uma igreja de Jorge, quando ele vinha da Capadócia para Israel, né, para Jerusalém.
nessa região da Jordânia, nessa cidade, agora eu não lembro o nome, ele se concentrava, ele ficava na casa de irmãos lá, né? Ele já estava convertido ao cristianismo. E aí, nessa região lá, eles não tinham, eles não escreviam, né? Eles não eram alfabetizados naquela época. E a região da Jordânia, ela é famosa por trabalhar com mosaicos, com as pedrinhas, sabe? Então, assim, ó, tudo naquela época era com pedrinhas. Então, nesse lugar onde está escavado, onde era um conto de Jorge, tem no chão, tá desenhado com os mosaicos, Jorge, diferente daquele que a gente vê na Igreja Católica, né? Mas ele tá, né, em cima do cavalo e matando, enfiando a lança no dragão. E aí, quando a gente chegou lá, que tem que ficar de longe, assim, né, para poder olhar, que tá todo com fita zebrada para preservação, uma mulher ainda, ela era católica, né? Ai, que não sei o quê. Ela disse assim, é São Jorge matando Satanás. E aí o guia falou, não, senhora, não era o Satanás. Isso era um dragão. Aí todo mundo se olhou assim, e eu falei, cara, será que ele tá falando a verdade? Pare que meu espanhol, porque ele tá falando espanhol. Eu falei, eu acho que eu não entendi direito. Repete. E aí ele explicou que aquele desenho, porque realmente Jorge contou que ele enfrentou aquele bicho ali. Então, aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas por que ninguém me contou que existia dragão naquela época ou algo parecido com isso? Então, assim, é pra tu ver, ó, a gente pensa que é uma forma figurada, eu até então achei que era uma forma figurada, né? Sim. Aquela imagem de São Jorge, o dragão, só que lá na Jordânia, onde tá a igreja, não é forma figurada. Aconteceu aquilo, ele contou e aconteceu aquilo. Então, assim, ó, então por isso que eu trouxe muitas coisas, porque eu vi algo. Tudo que eu trouxe é porque eu vi algo assim, tipo, que deu aquele estalo. Pode ser teoria da conspiração, mas eu trouxe para as pessoas pensarem. Então, o Azrak é isso, para você pensar, parar e pensar todos os assuntos que eu trago aqui. Tudo sem criar, sem criar uma reflexão. A ideia do Azrak é para você prestar atenção no mundo. A minha ideia é chamar atenção para o mundo, de uma forma mística, de uma forma geopolítica, até mesmo para tu entender o mundo, porque quem lê o Azrak, quem conversa comigo, já está entendendo, já entendeu já o conflito lá no Oriente Médio, né? Que as pessoas que não entendem nada, não acham a coisa, isso aqui é outra coisa, completamente diferente. Então, essa é a minha ideia, sabe? Trazer um pouco de cultura, trazer um pouco de alegria também, porque é uma coisa divertida. Sim, enfim, essa é a minha mensagem com a coleção Azrak. É chamar a sua atenção. Eu digo, acorde enquanto dá tempo. Isso aí, ó. Certo. Só não vou te pedir te aplaudir de pé, porque por baixo aqui eu tô de short, enfim, tô largada. Porque a gente fica só da parte pra cima, né? Mas é isso. Gente, é maravilhoso, né? Esse trabalho, não é isso, Natasha? Exato. Daqui pra cima, né? Perfeitinho. Lógico. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Cris, por estar aqui conosco novamente. A gente ainda vai se falar e muito. A gente sabe disso. Tem análise que tá vindo aí dessa obra maravilhosa, que eu já tô aqui preparando, né? Que eu me empolgo nas análises, eu entro no negócio, viro o rolo. Essa aqui fica, calma, querida, calma. Vamos falar do sumário. Não, mas eu quero falar disso aqui. Calma. A Natasha é essa pessoa aqui, né? Que me puxa pro chão, que eu sou a louca, né? Uhum. Mas faz parte, é isso mesmo. Tem que ter e o Azrak, Stephanie, ele é uma montanha russa. Você ama o personagem nessa página, quando tu já tá odiando, tentando matar, querendo ir lá dentro do negócio, estrangular ele com as mãos. Então já se prepare para isso. As leitoras, elas mandam, eu te odeio. E odeio o fulano também. É desse jeito. Ai, é bem isso. E eu que agradeço, meninas. De coração é sempre maravilhoso. De verdade, é maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada a todos que entraram aí, ó. Um beijo gigante, muito, muito, muito obrigada. E meninas, muito sucesso e estamos aqui para o que precisarem. A autora Maluquete está sempre aqui. Ó, Ana Paula dizendo que nós litros. Ai, Jesus, já vamos preparar aí o caminhãozinho, né? Dos lenços. O caminhão dos lenços aqui para parar aqui no apartamento. Ó, café, livro e
Prosa, oiê, boa noite a todos. Boa noite, queridos. Beijo, Tudo bom? querido. E é isso, né, Natasha? Vamos dar um beijo, um beijo grande para todos vocês que ficaram até aqui. Os que vão assistir mais tarde, saibam que Azrak já está disponível aí, né, pela Amazon. Um livro maravilhoso, muito, muito bem feito, muito bem escrito, estudado, inclusive, para manter a gente bem informada sobre o mundo e com diversas reflexões. É isso, né, Natasha? Com certeza. Beijo grande, Cris. Beijo, Tchau, tchau. menina. Obrigadão, tchau. Tchau, tchau.